E aí, vamos bater um papo sobre filosofia. Agora, o lance é extremamente sério. Vamos falar sobre um dos maiores professores da história, Sócrates. O que faz de Sócrates esse cara tão brilhante, tão genial? A parada vai pegar. Solta a vinheta. You know that this right here forever. And there will be no surrender. Now allow me to reintroduce myself. They call me. Certamente você já ouviu falar de Sócrates, seja na escola, na universidade, fora dela, enfim, algum meme espalhado aí pela internet, normalmente colocando Sócrates como um cara chato. Eu não sei se você sabe, mas uma das mentes mais brilhantes dos últimos tempos, um cara que é digno de admiração, Steve Jobs, disse uma frase bem interessante a respeito desse cara, a respeito de Sócrates. Tá ligado nessa parada aí, bicho? Não, qual foi a frase? Tu tá ligado, Jobs? Jobs, sei. Aquele carinha lá da maçã mordida, da Apple. Uma roupa só. Uma roupa só, pra ser um cara mais prático, centrado, a mente mais, produtiva. Ele disse a seguinte pérola: trocaria toda a minha tecnologia por um papo com Sócrates. Cara, independente até da citação feita a Steve Jobs, essa referência a Sócrates, é importante a gente entender a cabeça desse cara. É fato que existe uma certa controvérsia histórica, você vai encontrar em algum lugar até alguns professores dizendo que de repente Sócrates foi um personagem criado pelo seu principal discípulo, Platão. Sócrates aparece como o grande protagonista dos diálogos escritos por Platão. Sócrates, por sua vez, não escreveu nada. Sócrates acreditava que o saber, conhecimento, ele não vem de fora para dentro, ele é inato. Então Sócrates era um defensor do inatismo. O saber é algo que vem de dentro para fora, o saber verdadeiro. A palavra aletheia, um saber autêntico, vem de dentro para fora. Por isso que Sócrates fez da sua filosofia uma atividade. Isso mesmo, Sócrates, ele ia para as ruas, ele ia para os espaços públicos, ele ia para as praças. E sabe quem mais colava nesse rolê? Quem? Os jovens, meu irmão. Os jovens estavam lá trocando ideia com Sócrates. E Sócrates, ele, nessa construção dialética, porque dialética nesse sentido socrático significa diálogo, nesse exercício dialético, ele aplicou o que aparece nos livros didáticos como o método socrático. O método socrático, ele traz alguns pilares. Eu vou destacar 3. A ironia, a ignorância e a maiêutica. No caso da ironia, a gente percebe ali um tom que Sócrates dá ao rumo da conversa, colocando ali perguntas complexas, com perguntas aparentemente tolas e despretensiosas. A ignorância, a gente pode perceber um Sócrates assumindo uma postura de total desconhecimento diante do interlocutor. E no caso da maiêutica, a gente percebe a tradução, parto das ideias, um Sócrates bombardeando o interlocutor com sucessivas perguntas sobre um determinado assunto. Sabe qual é o resultado desse processo, meu brother? A aporia. A aporia é uma espécie de bug, aquele not found na testa do indivíduo, quando ele se vê sem argumentos diante de Sócrates. E ali o cara se vê na condição de dizer, eu não sei do que eu estou falando. Justamente, Sócrates vai mostrar aí que as pessoas falam daquilo que elas não sabem, daquilo que elas copiam dos outros. Mas esse não sei não é um problema para Sócrates, nem tampouco para o interlocutor. Sócrates vai tentar demonstrar que sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Embora Sócrates não tenha escrito nada, algumas frases acabam fazendo a gente entender bem o seu pensamento, como a frase que estava no alto da entrada do oráculo de Delfos, que Sócrates fez questão de visitar para saber quem era a pessoa mais sábia. O oráculo disse que era Sócrates, e na entrada da caverna estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Isso mesmo, a filosofia socrática não é apenas uma filosofia do inatismo, é uma filosofia do autoconhecimento. É uma filosofia que considera a ignorância o princípio do saber. Não saber é o primeiro e fundamental saber de acordo com Sócrates.
Por que Sócrates, e aí vai a cereja do bolo, pode ser considerado um dos grandes mestres da história da humanidade, um dos melhores professores da história da humanidade? Se as aulas que ele dava ao ar livre eram aulas onde os alunos eram bombardeados por perguntas. Justamente por isso, na medida em que os alunos de Sócrates, os discípulos de Sócrates, eram bombardeados com perguntas, com questões, eles eram desafiados a pensar. Eles não eram apenas papagaios que ficavam repetindo aquilo que o mestre disse. Então Sócrates, ele dava uma injeção de senso crítico, de autoconhecimento, de exercício racional, de um olhar diferente para a realidade. Então fica aí registrado esse papo maneiro e direto sobre Sócrates para você perceber porque ele é considerado por muitos um dos grandes mestres, um dos grandes professores. Aqui a gente fez um percurso bem objetivo e bem dinâmico pelos principais pilares da filosofia, da chamada filosofia socrática. Se você puder, vai ajudar pra caramba deixando o seu like, se inscrevendo, ativando as notificações, aquilo que é de praxe, mas que ajuda o canal a dar aquele upgrade e fazendo com que esse conteúdo apareça para mais pessoas como você. Eu quero aproveitar também esse papo para mandar um abraço para quem acompanha o nosso canal. A gente recebeu, através de algumas análises fornecidas pelo Analytics, por exemplo, que a gente presta atenção, que tem gente acompanhando o nosso canal em Portugal. Um abraço para você que acompanha o nosso canal em Portugal. Um abraço para você que acompanha o nosso canal nos Estados Unidos. Então você que está aí nos Estados Unidos dando uma sacada no nosso conteúdo, muita gratidão por isso. Se você estiver em algum lugar fora do Brasil e quiser se identificar aqui nos comentários, mandar um salve, um abraço, pra gente ficar sabendo onde é que você está acompanhando, também é muito legal. Então, fica aí a minha palavra de gratidão àqueles que estão acompanhando o nosso canal aqui no Brasil e fora do Brasil. Enfim, um grande abraço e até a próxima.